Olá, queridos e preciosos irmãos, que bom poder estar aqui com você mais uma vez no nosso aulão. Hoje nós estamos continuando a nossa série falando sobre o valor de uma célula, valor do discipulado, valor do pastoreio e por aí afora vai. Eu tenho certeza que depois dessa nova série nós vamos estar muito mais conscientes da importância que tem o pastoreio, o discipulado, a célula para nós. Hoje nós vamos estar falando no nosso aulão sobre o valor de uma célula, a importância que a célula tem para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus. Muito mais do que um modismo, muito mais do que uma estratégia, a célula ela é valor no reino de Deus, ela é princípio e estilo de vida para nós vivermos um evangelho em coinonia, um evangelho autêntico que nos leva ao crescimento, ao amadurecimento. Então, por isso que hoje nós vamos estar falando sobre o valor, a importância da célula. Eu peço a sua atenção nesses próximos minutos para que nós possamos compartilhar com muita propriedade a importância que tem a célula para o nosso crescimento, para a nossa multiplicação, para cumprirmos a grande comissão, a importância das células nas nossas vidas e na vida da igreja, ok? Então vamos lá? Eu quero chamar a sua atenção para esse texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46 ao 47. Esse texto mostra o estilo de vida que a igreja primitiva adotou como cristianismo para eles. Veja bem, todos os dias, isso aqui mostra o valor, não era algo esporádico, era algo constante, era um estilo de vida. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, queridos, nesse estilo de vida do cristianismo na igreja primitiva, as reuniões nas casas eram uma realidade, era algo que eles valorizavam. Eles faziam isso com alegria e com sinceridade de coração. E uma coisa muito importante, isso tudo tinha a aprovação do Senhor, porque o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Outro ponto muito importante, isso chamava a atenção das pessoas. Essa igreja tinha a simpatia das pessoas de fora, daquelas pessoas que não faziam parte da comunidade da igreja. Então, era um estilo de vida que as reuniões nas casas estavam inseridas, faziam parte. Eles faziam isso com alegria e sinceridade de coração, eles tinham a aprovação do Senhor, eles tinham a estima das pessoas de fora, porque eles valorizavam isso. Era um estilo de vida, eles valorizavam as reuniões nas casas, ok? Vamos lá? Podemos dizer então que a célula é a extensão da igreja nas casas. É a nossa maneira de viver o evangelho nos nossos relacionamentos, nas nossas particularidades, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo. Então, por isso que a célula, de certa forma, é a extensão da igreja lá nas casas. Então, eu sou igreja não só no templo, mas eu sou igreja também junto com a minha família. Eu sou igreja junto com os meus amigos. Eu sou igreja junto com a minha rede de oikos, a minha rede de relacionamento. Então,
isso dá importância das células na vida da igreja. Nas células é onde as pessoas têm acesso uns aos outros. Então a célula ela é importante porque ela possibilita esse aproximar, esses relacionamentos. Ela possibilita nós vivermos uns aos outros na Bíblia, os uns aos outros do Novo Testamento. Então, mais um ponto, porque a célula é tão importante. Na célula, os membros têm acesso a uma liderança mais próxima. Isso também é uma grande vantagem, por isso que nós devemos valorizar tanto a célula. Ela coloca as ovelhas, os membros, mais próximo da liderança. Elas têm uma liderança mais próxima, mais linkada, uma liderança mais conectada. Aqui na célula, por ser um grupo pequeno, um grupo menor, as pessoas são conhecidas pelos seus nomes e não pelo número. Elas têm relacionamentos, elas têm convivência, elas trocam experiência, elas estão juntas, elas estão enraizando no Evangelho. Por isso que a igreja em célula, ela tem uma vantagem muito grande por viver esse valor, por valorizar a vida em pequenos grupos, ok? Vamos lá. A célula pode oferecer aquilo que muitas vezes um culto de domingo não oferece. Por mais que os cultos de celebrações, os cultos de domingo sejam necessários e muito importantes para a vida da igreja, às vezes a célula pode oferecer para as pessoas aquilo que elas não podem ter num culto de domingo. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. Na célula se tem maiores possibilidades de viver uma verdadeira koinonia, uma comunidade terapêutica. Essa é uma vantagem enorme e é um princípio pelo qual nós devemos valorizar, priorizar a vida em pequenos grupos, a vida dentro de uma célula. Veja bem, porque ela possibilita nós vivermos uma verdadeira koinonia. Como o grupo é menor, então a gente pode viver aquele princípio de família espiritual. Nós podemos viver relacionamentos mais profundos, mais enraizados, onde se tem mais liberdade de falar na vida um do outro, de auxiliar, de lavar os pés uns dos outros. Isso é muito importante. E ali também na célula, volte lá, nós podemos viver uma verdadeira koinonia, uma verdadeira comunidade. Nós podemos viver esse princípio família, essa koinonia e essa comunidade terapêutica, onde um é instrumento na vida do outro. Pessoas estão sendo discipuladas, pessoas estão discipulando, pessoas estão servindo, pessoas estão sendo bênção de Deus uma na vida das outras. Então, estão sempre aconselhando mutuamente, estão orando umas pelas outras. Isso não tem preço. Por isso que muitas vezes você vai dentro de um culto de domingo, por exemplo, um culto de celebração, e você não tem essas possibilidades, mas a célula é capaz de oferecer para cada pessoa esse estilo de vida mais próximo, mais enraizado, mais familiar, ok? Vamos lá? Uma célula é um grupo constituído de 5 a 15 pessoas, mais ou menos, que reúne-se semanalmente para aprenderem como tornar-se uma família. Uma das coisas que é mais vantajosa e que mais indica que nós temos que valorizar e priorizar a vida em pequenos grupos, é porque quando nós nos reunimos semanalmente, nós temos alguns propósitos, alguns objetivos.
O primeiro é aprender a se tornar uma família espiritual, assumir responsabilidade uns pelos outros, cuidar uns dos outros, orarem uns pelos outros. Como o grupo é pequeno, não tem como a pessoa se perder e se tornar um número. Dificilmente, numa igreja que tem 100 membros, por exemplo, se faltar 10, dificilmente alguém vai notar que essas pessoas faltaram. Mas um grupo reduzido de 5 a 15 pessoas, se faltar um membro na reunião, todos sabem quem faltou. E é lógico, vamos procurar saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Então ali nós vamos aprender a se tornar família espiritual. Nós vamos aprender a adorar o Senhor. Nós vamos aprender a edificar a vida espiritual uns dos outros, né? Uma das coisas que mais marca na célula é essa comunidade terapêutica, essa bacia, essa toalha, é lavar os pés uns dos outros, é se colocar na brecha, é servir uns aos outros. E isso nos aponta para o evangelho genuíno de Jesus. Então, é muito importante nós valorizarmos as células pelo que ela pode dar aos membros da igreja, por aquilo que ela pode proporcionar aos membros da igreja. Lá também a gente aprende a orar uns pelos outros e a levar outras pessoas ao evangelho. Quantas pessoas estão chegando na igreja através de um grupo pequeno? Porque ali ele encontrou uma família, ele começou a se relacionar, ele criou raiz, ele conheceu o amor de Deus e agora está se tornando membro da igreja através de uma célula. Então, se você olhar para esse quadro, você vai perceber a importância e a necessidade que tem as células para uma igreja. A importância dos membros viverem esse relacionamento, esse evangelho, esse cristianismo como um estilo de vida, a semelhança da igreja primitiva. Todos os dias, diariamente, constantemente, eles se reuniam no pátio do templo e partiam o pão de casa em casa e faziam isso com alegria e singeleza de coração. E o Senhor aprovava esse estilo de vida deles. Por quê? Porque ali havia verdadeiramente o fluir da vida de Deus em cada membro, em cada parte do corpo, ok? Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é parte desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 e 28. Aqui o apóstolo está dizendo, né, olha, vocês são o corpo de Cristo, né? E cada um de vocês, individualmente, é parte desse corpo. Então, não existe cristianismo, não existe evangelho independente. Nós somos um corpo, nós somos membros desse corpo. Então, eu preciso me doar para essa igreja e a igreja também se doa para mim. Eu estou servindo, estou sendo servido, eu sou um instrumento nas mãos de Deus para ministrar dentro dos meus dons, das minhas capacidades, dos meus talentos. Eu estou ali para servir o corpo de Cristo. Então, eu faço parte desse corpo individualmente. E a célula, querido, o grupo pequeno, ele é o ambiente mais propício para a pessoa usar os seus talentos, usar os seus dons, usar a sua capacidade, os seus conhecimentos em benefício do crescimento do corpo de Cristo, de outras pessoas, ok? Por isso ela é tão importante. Uma célula ou um grupo pequeno, como queiram chamar, oferece inúmeras oportunidades para que cada parte desse corpo cresça e se desenvolva para a glória de Deus. Ali naquele grupo pequeno, as pessoas têm maiores possibilidades
como eu disse, de usar os seus talentos, de usar os seus dons. Ele pode servir com mais propriedade, com mais intensidade. Ele pode usar a sua capacidade em benefício, né, daquele pequeno grupo. Então, o senso de pertencimento, de utilidade. Quantas vezes as pessoas se convertem numa igreja e ele fica anos e anos dentro daquela comunidade, mas nunca serviu ninguém, não aprendeu a servir, não tem oportunidade de usar suas habilidades, seus talentos, seus dons naturais, seus dons espirituais, porque o grupo é muito grande, não proporciona esse meio. As células, elas proporcionam para que cada parte do corpo se movimente, para que cada parte do corpo ofereça a sua importância para o crescimento e a edificação de todo o grupo. É por isso que as células são tão importantes, são tão necessárias para a igreja do Senhor Jesus, né? Às vezes, numa igreja muito grande, 200, 300, 500 pessoas, poucas pessoas têm a oportunidade de servir. Poucas pessoas têm a oportunidade de exercer o seu sacerdócio universal, né? O sacerdócio que é de todo o corpo de Cristo, que pertence a todo o povo de Deus. Por quê? Porque o grupo é muito grande, falta meios, falta oportunidade, mas a célula é um ambiente muito propício, é um ambiente familiar, é um ambiente muito amigável, é um ambiente muito informal, onde as pessoas podem ser elas mesmas, é onde as pessoas não serão julgadas, criticadas, se errarem. Pelo contrário, elas serão encorajadas a fazer melhor, a crescer. Por isso é muito importante as células para a igreja local. Vamos lá. Quero falar de alguns pontos importantes. Por que as células são importantes? As células aproximam as pessoas umas das outras, né? Pesquisas apontam que para uma pessoa permanecer na igreja, ela precisa de ter pelo menos 4 amigos ali dentro. Ela precisa se relacionar profundamente com pelo menos 4 pessoas. Então, nesse ponto, as células é um grande instrumento, porque ela aproxima as pessoas umas das outras, ela familiariza as pessoas, os relacionamentos se aprofundam, vem a amizade, né, a liberdade de conversar, de se abrir, de ministrar na vida uns dos outros. Isso é muito, muito importante. Segundo ponto, que mostra a importância das células. Os pequenos grupos são as salas de parto para novos cristãos. Eu sei que existem muitas estratégias de evangelismo, existem muitas estratégias para ganhar vidas para Jesus, para evangelizarmos, para salvar pessoas. Existe muito, mas eu creio que poucas se comparam ou se equivale a um grupo pequeno, porque ali é o lugar onde eu posso levar alguém da minha família. Ele é um ambiente informal, é um ambiente muito familiar, é um ambiente muito amistoso, não tem nada amedrontador, não tem nada religioso, a coisa é muito simples e muito informal. As pessoas vão se sentir muito à vontade, por isso que as células são uma grande ferramenta para se ganhar novas pessoas, para trazer pessoas a Jesus através dos relacionamentos, da convivência. É o lugar onde eu posso levar tranquilamente meus amigos, as pessoas da minha rede de relacionamento. Um grupo pequeno, então todas as pessoas que chegarem ali serão bem-vindas, serão bem recebidas, serão notadas e se sentirão muito à vontade naquele ambiente informal, amistoso, familiar. Então é muito importante. Terceiro, as células são excelentes para formar novos líderes.
Você sabe que grande parte dos líderes mundiais foram formados em pequenos grupos, foram formados em pequenos, quase que no 1 a 1, porque ali ele pode testar suas habilidades, ali ele tem a oportunidade de errar, de ser encorajado a melhorar cada vez mais. Então, grande parte dos líderes, né, vão surgir num contexto de célula, pessoas que pode ser um anfitrião de uma nova célula, pode ser um auxiliar de célula, pode ser um líder de célula. E essas pessoas surgem aqui nesse contexto, no contexto do grupo pequeno. Quarto ponto, os pequenos grupos estendem os limites do cuidado do rebanho, né? Então, como eu disse, gente, não tem nada mais precioso para estender o pastoreio, o amor, o cuidado e a proteção do que as células. Lá nós conhecemos as pessoas pelo nome, lá existe aquela proximidade, lá nós conhecemos a realidade de cada um, lá nós sabemos quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são os desafios que cada pessoa está se passando. Lá nós podemos providenciar meios para que aquela pessoa receba o auxílio correto, a ajuda correta. Se é um casamento em dificuldade, o líder pode linkar aquele casal com o pastor, com os pastores da igreja. Se é uma pessoa que está tendo problemas com drogas, o líder pode providenciar na igreja alguma ajuda nesse sentido. Ali nós temos condições de estender os cuidados pastorais para o rebanho, porque nós passamos a conhecer a realidade de cada pessoa. Então nós podemos providenciar, né, a ajuda certa para a pessoa certa, ok? Quinto, os pequenos grupos são instrumentos de mobilização do rebanho. É muito simples você mobilizar uma igreja, né, na sua totalidade através das células. Esse pessoal está tudo conectado um com o outro. Então, eu passo um WhatsApp para a minha equipe pastoral, essa equipe pastoral passa uma mensagem ali para os coordenadores passam a mensagem para os setores, para os áreas passam para os líderes passam esse contato, essa informação para todos os membros, e em questão de minutos, de 1 hora, está todo mundo mobilizado para alguma emergência, para uma reunião, para um evento, para uma programação. Isso facilita demais, mas demais. Sexto ponto, as células facilitam o processo de ensino, de aprendizagem, né? É um pouco semelhante à questão da liderança, mas é como favorece o ensino e o aprendizado, porque na célula a pessoa tem espaço para perguntar, ela tem espaço para tirar suas dúvidas, para questionar um assunto que ela não entendeu, ela também pode opinar, ela pode falar. Então é uma via de mão dupla, eu recebo, mas se eu não entendi eu posso perguntar. Ali é onde eu sou discipulado, eu sou treinado na prática. Por isso as células e os grupos pequenos são tão importantes e tão necessários. Por isso que Deus, na igreja primitiva, aprovava e acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, ok? Sétimo ponto, viver em pequenos grupos viabiliza a concretização, viabilizam a concretização do amor fraternal. Gente, porque vira uma família. A gente passa a valorizar as pessoas e dar importância que cada um precisa e merece. Então, as células são importantes nesse ponto. Oitavo, as células abrem o leque de possibilidade de engajamento dos cristãos em serviço ao próximo, né? É dali que vai surgir vários ministérios, vários voluntários. Nós podemos engajar mais pessoas, né,
Dentro de uma célula mesmo, nós podemos ter várias pessoas engajadas no trabalho, um secretário, um tesoureiro, um diácono, um intercessor, um auxiliar, um líder, os discipuladores. Gente, é tanta coisa que nós temos, é tantas possibilidades para engajar as pessoas, né, no serviço cristão, em benefício do seu próximo. Ok? Veja então como é imprescindível que as células sejam uma realidade forte e viva na vida da igreja e de cada membro. Por tudo isso que eu coloquei para você, por tudo isso que eu mostrei aqui para você, dá para você ter uma ideia o porquê que as células são tão necessárias, por que elas são imprescindíveis na vida da igreja e na vida de todos os membros, né? Então nós vamos valorizar as células por aquilo que ela pode oferecer para a igreja, ok? Esse é um momento de Deus para fortalecermos as células e ampliar o crescimento da nossa igreja com novos grupos. Se todo mundo entender o valor das células, se todo mundo valorizar, dar a importância que ela precisa receber da liderança, dos membros, dos voluntários, nós vamos ter uma igreja muito mais forte, nós vamos ter uma membresia muito mais engajada, nós vamos ter um evangelismo muito mais frutífero, nós vamos ter pessoas crescendo muito mais, nós vamos ter gente, sabe, vivendo o evangelho de forma que Deus vai acrescentar outras pessoas diariamente, ok? Se você é um dos que sente que os irmãos estão distantes, que os relacionamentos são esporádicos e superficiais, esta é a hora de ficarem mais perto e de estreitarem os corações. Quantas vezes a gente vê as pessoas lamentando a situação da igreja? Nós estamos muito distantes, nós precisamos de mais unidade, nós precisamos estar mais juntos, falta união na igreja. Então, está na hora de cada um de nós estreitarmos os nossos corações e diminuirmos essas distâncias, levando esse princípio da vivência de pequenos grupos para dentro da nossa igreja. Eu devo me engajar nesse processo, porque eu vou crescer muito e eu vou ser muito frutífero dentro desse contexto. Você pode abrir o seu lar para ser uma das casas onde uma parte da igreja se reúna, como foi no princípio da igreja primitiva. Então, tome a iniciativa de viver uma célula, tome a iniciativa de receber, ser um anfitrião de uma célula, de um grupo pequeno na sua casa, tome a iniciativa de buscar treinamento e capacitação para liderar com êxito uma célula e ser um grande instrumento de Deus, né? Isso é muito, muito valoroso no reino de Deus, ok? Com toda certeza é muito bom estar num culto de celebração e participar de uma reunião grande. Quem é que não gosta de participar de uma reunião grande, de um culto de domingo, uma grande celebração? Além de ser bom, é muito benéfico para nós, nos ajuda muito. Mas também é muito maravilhoso vivermos em koinonia com a nossa célula, né? É muito bom você estar na comunidade, é muito bom você estar em grandes eventos, mas nada substitui a sua família biológica, né? Por mais que você viaje, por mais que você vai participar de um evento, de uma programação, o seu trabalho, a sua profissão, né? Não tem coisa melhor do que voltar a encontrar a sua família. A célula é mais ou menos isso, é a nossa família espiritual. Então estar em grandes eventos é muito bom, nos ajuda muito, mas é aqui na nossa célula, no nosso pequeno grupo, que nós vamos viver uma verdadeira koinonia. Então vamos valorizar
o nosso viver em célula. Vamos valorizar, vamos voltar lá para o começo dessa aula. Na igreja primitiva, eles diariamente, perceba que era um estilo de vida, era algo do seu cotidiano. Eles se reuniam no pátio do templo e partiam o pão nas suas casas. Essas reuniões eram constantes. Agora eu quero que você observe a maneira com que eles faziam isso, com alegria e com singeleza, pureza de coração. Isso não era um peso, isso não era um fardo, isso era uma alegria, era um prazer, né? E o próprio Deus aprovava isso, tanto que aprovava que acrescentava diariamente. Hoje a gente custa ver uma conversão em certas igrejas, né? Mas numa igreja em células você vai ver isso se repetindo diariamente, porque Deus aprova esse estilo de vida de koinonia, de comunidade terapêutica, esse estilo de vida de relacionamento, esse estilo de vida de uns aos outros, esse estilo de vida de sacerdócio universal de Cristo. Então Deus aprova isso, Deus valoriza isso, Deus ama isso, tanto ama que Deus vive numa célula, Pai, Filho e Espírito Santo, né? 3 pessoas formam uma comunidade, 3 pessoas formam uma koinonia. Deus vive em uma koinonia, Deus vive em uma comunidade perfeita. E Ele quer que eu e você nos insiramos nesta comunidade. Então vamos valorizar a nossa célula. Vamos valorizar isso. Células, gente, não é um modismo, não é uma invenção de pastor, né? Esse nome pode ser um tanto quanto chocante, um quanto tanto indiferente, mas se você olhar, chame do nome que você quiser, dê a nomenclatura que você quiser, igreja nas casas, grupo de crescimento, célula, grupo familiar, o nome que você vai dar não importa, desde que você viva o princípio. Como eu disse, Deus aprova quando a gente vive koinonia, quando a gente vive comunhão, quando a gente vive relacionamento, quando eu me disponho a ser um instrumento nas mãos de Deus para servir e amar o meu próximo, quando eu abro o meu coração para ser ministrado por alguém. Também quando a gente vai viver esse relacionamento que nos enraiza como uma família espiritual. Por tudo isso é que a igreja local e a liderança da igreja, os membros da igreja, devem valorizar uma célula, devem valorizar os grupos pequenos, porque eles são importantes para o crescimento espiritual, para o crescimento ministerial, são importantes para ganhar vidas, são importantes para a gente viver os princípios do Evangelho. Existem mandamentos no Novo Testamento que só é possível ser praticado num pequeno grupo. Existem princípios no Novo Testamento que só podem ser praticados num contexto de um grupo pequeno. E nesse quesito, as células, os grupos pequenos atendem bem e Deus quer isso para a sua igreja, ok? Espero ter te ajudado de alguma forma e oro para que os seus olhos, o seu entendimento, o seu coração se abra para esse princípio tão importante, que são os grupos pequenos, as células, por onde muitas coisas preciosas e poderosas podem acontecer nas nossas vidas. Um grande abraço e até a semana que vem. Deus abençoe.